Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, trabalho hoje como administradora de sistemas e agora eu tenho 32 anos, mudamos o dígito. E eu vou ser hoje host desse episódio em que a gente vai falar um pouco sobre procrastinação. E este foi o episódio que mais demorou para a gente realmente gravar. A gente demorou muito tempo falando que ia gravar isso daqui, então finalmente estamos com o nosso episódio. Olá pessoal, aqui é o Bola Larcon. Só eu fui responsável por uns 5 adiamentos da gravação desse episódio, que é uma das pautas mais antigas que o podcast tem. Eu posso fazer a apresentação depois? A gente termina de gravar, eu gravo a apresentação, prometo. Pode deixar, eu deixo pra depois, beleza? E, bom, pra quem não percebeu, quem está procrastinando a sua apresentação é o Michael. Então, acho que é meio óbvio pra quase todo mundo que já ouviu o nosso Introvertendo. E o Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer Company. Vamos lá, pessoal. Começando a nossa conversa, primeiro um ponto que é importante a gente falar o que é procrastinação, porque procrastinação não é sinônimo de adiar as coisas. A procrastinação, ela é um ato consciente de você adiar algo e normalmente sabendo que aquilo pode ter um efeito negativo e também é um ato opcional. Então, por exemplo, o Paulo falou que foi responsável por vários adiamentos, mas acho que 3 das vezes que ele foi responsável por adiamento, ele estava doente. A não ser que ele tenha escolhido ficar doente, acho improvável, isso não é considerado procrastinar. Vocês gostariam de acrescentar um pouco aqui para ficar um pouco mais claro o que é procrastinação? Mas mudando rapidinho de assunto, vocês vão ver Barbie e Oppenheimer no mesmo dia também? Pô, eu animo com Oppenheimer, mas... Não, tem que ver os dois juntos. Tem que ver Barbie e depois ver Oppenheimer. Do que a gente tá falando exatamente, que eu não tô entendendo? Viu? Eu consegui! É mais ou menos assim que é procrastinar. Saiu 2 filmes, um filme da Barbie e um filme do Christopher Nolan sobre o Oppenheimer, no mesmo dia. Que é um dos pais da bomba atômica. Uhum. Você está falando sobre os filmes para não ter que falar sobre procrastinação, é isso? Exato! E agora você pegou o que eu estava tentando fazer. Não tem um exemplo melhor do que a prática. Tem vezes que você ativamente se auto-sabota, tenta fugir das coisas. E tem vezes que deu certo, viu? Tava quase tudo certo. Eu quase tirei a Thaís do rumo da conversa. Ai, Celso. E exatamente, esse é um ótimo exemplo de alguém intencionalmente tentando adiar a gente a fazer alguma coisa, que é gravar o episódio, sabendo que depois isso vai ter uma consequência negativa, que é a gente ter que gravar o episódio tendo ainda menos tempo disponível para fazer isso. Que pra quem grava não sofre tanto, mas pra quem edita... Vocês me lembraram de quando eu tava fazendo as transcrições dos episódios. Demorou só 3 anos pra eu terminar tudo. Eu fiquei com uma transcrição por quase 6 meses. Bom, vamos voltar ao assunto do episódio e parar de procrastinar. A procrastinação, ela vem também muito por conta de um sentimento de perfeccionismo, né? Que a pessoa também busca fazer alguma atividade de forma perfeita, vê que não vai ficar perfeita e adia a atividade até ela não poder ser mais adiada e ter que fazer meia boca. E uma outra causa também que pode levar à procrastinação tem a ver com um mecanismo de compensação, não sei se esse é o melhor termo, mas de dor versus prazer. Então, se você prefere ter a dor logo, para depois isso passar e não ter mais que pensar naquilo, ou se você prefere ter prazer inicialmente e atrasar o máximo possível a vinda da dor, mesmo que aquilo continue na sua lembrança que você tem que fazer em algum momento. O que inevitavelmente traz muito mais dor, porque a ansiedade é uma filha da puta. Sim, inclusive
um tópico que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante nós falarmos sobre, é a questão de ansiedade, de estresse e de princípio do prazer, que foi isso que eu comentei agora há pouco, apesar de que certamente, se vocês pesquisarem por princípio do prazer, vocês vão encontrar muito mais conteúdo e conteúdo muito melhor explicado do que o que eu conseguiria falar, mas tanto a ansiedade quanto o estresse, elas tanto podem causar a procrastinação, quanto elas também podem advir da procrastinação. Então, conforme você leva mais tempo adiando o que precisa ser feito, isso costuma trazer um sentimento de ansiedade, de tempos em tempos, de lembrar que aquilo ainda é um problema. Você ainda não resolveu aquilo. Então, isso pode ter outros efeitos colaterais também. Especialmente se você transforma isso num hábito, em que quase todas as coisas que você tem que fazer e que você não gosta, acabam sendo adiadas várias e várias vezes. E a gente fez agora há pouco um exemplo prático de procrastinação, mais na brincadeira, mas se a gente parar para pensar de forma mais séria sobre os momentos em que a gente procrastinou alguma coisa, costumam ser justamente as coisas que a gente não gosta de fazer, não quer fazer, justamente por conta desse princípio do prazer. Aquilo é uma dor pra gente, e às vezes isso é parte também do autoconhecimento. Então, você entender quais são as coisas que te trazem dor fazem com que você consiga decidir um pouco melhor o que fazer da vida. Eu estava dando um exemplo pro Michael agora há pouco sobre quando eu estava no estágio. Uma das tarefas que atribuíram para mim algumas vezes, muito mais vezes do que eu gostaria, era a tarefa de ter que ligar para várias empresas para pedir orçamento de materiais de construção. Basicamente, a tarefa era ligar e mandar e-mail para muitas pessoas. E a ideia é que eu fizesse, sei lá, umas 20 ligações por dia. Eu conseguia fazer 3 com muito sofrimento, e eu não sabia porque que eu me incomodava tanto com aquela tarefa, porque eu estava sempre tentando fazer outra coisa. Então, eu ligava e aí eu passava um bom tempo anotando o que tinha acontecido na ligação, ou eu passava um bom tempo me preparando para a próxima ligação, porque para mim era uma dor muito grande. E no final, eu só não percebia que era uma tarefa para a qual eu não era adequada, me fazia sofrer, e se eu tivesse que trabalhar com aquilo, eu sofreria todos os dias. Acho que serve como um mecanismo, parar para pensar na procrastinação e entender como que você não quer viver. Eu já sofri vários episódios de procrastinação, muitas etapas da minha vida, inclusive profissional. O meu primeiro paper, onde eu poderia ter ido apresentar um trabalho em Cancún, no México, falei porque eu procrastinei para escrever o artigo. Mas já temos resultados. Compartilho os sentimentos. Inclusive, eu acho que eu já contei em outros episódios do fato que, tipo, a minha iniciação científica, eu passei boa parte do 1 ano trabalhando, né? Trabalhando na pesquisa, assim. É assim, uns 6 meses focado na pesquisa, né? Pronto, desses 6 meses, era só escrever os resultados. Tinha adiantado muita coisa, eu já tinha chegado aos resultados que eu precisava. Era só reportar isso. Eu fiz tudo em meio-dia do prazo final de entrega. Foram 6 meses trabalhando na parte prática, coletando dado, analisando dado, vendo se estava tudo certinho, tudo bonitinho. E escrever o artigo em si, meio-dia antes do final do último prazo de entrega. Nem enrolei, né? Que isso? Totalmente eu não fiquei 6 meses enrolando pra escrever essa merda. Eu também fiquei enrolando, só que no dia do prazo de entrega eu fiquei uma semana até 8 da noite no serviço escrevendo esse paper. Assim, ainda mais você ter um artigo completo, você vê um negócio que precisa de muita revisão realmente, pra você pegar. Com o PIBIT ainda eu tive bastante sorte, primeiro porque foi PIBIT, então assim, era tudo muito coisa técnica, tipo, demorou mais por causa da totalmente minha falta de vontade de querer escrever, tipo. Beleza? A parte de fazer a pesquisa é legal. A parte de ter que fazer um relatório sobre isso não foi nem um pouco legal. Fazer um paper mesmo, nossa, é muita revisão. Até você ter cada frasezinha do jeito que você quer. Cada frasezinha do jeito que você tá.
não vai ter um corno filho da puta que vai olhar essa frase aqui e vai tirar ela fora de contexto pra me encher o saco depois. Isso é um saco. Isso entra também na questão do perfeccionismo que você falou. Inclusive, eu acabei de dar um exemplo de como o perfeccionismo funciona na prática, né? Tipo, você não consegue pensar, não, eu vou fazer esse texto de uma forma que fique boa consigo. Não. Se eu botar essas 3 palavras nessa ordem, alguém vai conseguir interpretar errado? Se alguém conseguir interpretar errado, não. Eu vou ter que excluir toda essa merda. Ficou uma porcaria. Eu vou ter que começar do zero tudo de novo. Não ficou bom. É mais ou menos assim. Mas no meu caso, a gente tinha também o problema de ou estar escrevendo algo muito resumido e precisa dar mais detalhes, ou estar escrevendo algo muito detalhado e precisar resumir porque não tem necessidade de tanta coisa. Porém, que toda afirmação tem que ter ou algum resultado ou alguma referência. Então é um negócio que eu odeio fazer, tipo, o problema não é achar as referências. O problema é você pôr elas fisicamente no documento, formatar tudo bonitinho. Geralmente, quando eu tô fazendo pesquisa, é quase literalmente vozes da minha cabeça. Tá, beleza. Eu sei que eu li isso em algum artigo, em algum dos meus 20 anos de vida. Tá, mas agora eu preciso dessa merda de artigo pra pôr aqui. Tá, como que eu formato? Tá, beleza. Vai umas 3 horas, às vezes 3 dias, às vezes umas 3 semanas. Achei a porcaria do artigo. Finalmente, ele fala realmente o que eu tava pensando que ele falar. Tá, agora como que eu formato ele do jeito que... Não. Já tá dando PCSD aqui. E é comum nesses casos, se você tem que formatar algo e você não gosta daquilo, você preferia continuar pesquisando, você simplesmente continua pesquisando. Supostamente é algo bom em alguns aspectos e você pode até justificar que você está ampliando sua pesquisa, conseguindo mais informações, mas na verdade o seu foco não é ampliar a sua pesquisa, o seu foco é não ter que formatar e fazer uma coisa de que você goste mais. Então não quer dizer que a procrastinação signifique sempre que você não está fazendo algo útil ou que você tá só dormindo, só sendo preguiçoso. Não é isso. Você pode, inclusive, estar fazendo algo que demanda muita energia ou fazendo algo muito bom, mas que não era a prioridade, porque você tá tentando adiar a sua prioridade. Inclusive, indo uma tangente sobre isso, às vezes você tá fazendo algo, por exemplo, vou dar um exemplo das referências. Tá, beleza. Por que você não pega outra pessoa que tá trabalhando nesse paper contigo e bota ela pra fazer essa parte chata de formatação? Pede ajuda pra ela. Você não vai fazer isso. Não. Eu passar o meu serviço pra outra pessoa fazer? Não. Isso aí é meu serviço, eu vou fazer. Eu consigo. E você prossegue a não conseguir não fazer. Pelo menos no meu caso é uma coisa, acaba que a procrastinação comigo tem muita relação com o meu orgulho. Tipo, beleza, não. Eu falei que eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Mas assim, eu não quero fazer. Eu vou enrolar o máximo possível pra fazer isso. Mas não, eu prometi que eu vou fazer, então eu vou fazer. E voltar atrás de não fazer, nunca. Eu vou fazer. Só vai demorar uns 3 anos, mas eu vou fazer. Uma questão até que eu já falei com algumas pessoas, principalmente a minha esposa, não é uma questão de se eu vou ou não vou fazer, em quanto tempo eu vou fazer. Uma hora eu faço, pode demorar só. Eu hoje em dia não tenho mais essa questão de orgulho, quer dizer, às vezes tem, mas eu tento não ter na maioria das vezes, porque realmente tem algumas coisas que eu não gosto mesmo de fazer, eu já descobri isso, e eu sei que eu fazendo outras coisas em que eu sou melhor e de que eu gosto mais, eu consigo trazer mais resultados, por exemplo, para a empresa. Então, pensando no meu trabalho especificamente, né? Tem algumas coisas em que é necessário negociar com múltiplas áreas. Era um problema, por exemplo, que eu estava vendo hoje. Uma tarefa que eu não estava querendo avançar nela, eu estava procrastinando nela. Inclusive, eu falei isso para minha chefe, falei, então, eu tô procrastinando nisso. Porque eu precisava negociar algumas coisas com várias áreas diferentes. Eu não sou boa nisso, eu me incomodo muito em ter que fazer negociações com outras áreas, e eu não me incomodo em eu ter que trabalhar, eu ter que fazer alguma coisa, construir alguma coisa lógica, por exemplo, desenvolver alguma parte do sistema, isso tudo bem,
mas eu ter que alinhar com todo mundo o que vai ser feito e quando cada pessoa vai fazer é ruim. E se eu conseguir alguém para fazer a negociação para mim, eu consigo não ter que fazer uma coisa na qual eu sou ruim. Então, uma pessoa que é melhor nisso do que eu faz essa parte. Eu não me estresso, eu não tenho que procrastinar, eu só pego e faço, então, a outra parte, a minha parte, que geralmente as pessoas talvez não saibam fazer ou não gostem de fazer, mas eu gosto. Então, para mim, isso tem às vezes a ver também com focar em ser bom ou melhorar o que você gosta de fazer, para que você não tenha que focar tanto nas coisas de que você não gosta. Não que no dia a dia você consiga evitar todas elas, mas eu acho que no trabalho dá para você otimizar muitas vezes o seu tempo e a sua performance tendo isso em mente. Isso é uma coisa que eu vivo na prática. É assim, eu sou uma pessoa muitas vezes preguiçosa. Faço aquilo que eu gosto e o que eu não gosto eu tenho uma tendência a procrastinar mesmo. E eu já estive em empresas onde boa parte das minhas atividades eu precisava escrever relatórios. Aí, ao invés disso, eu fico muito mais feliz quando eu crio um script que me gera um relatório do jeito que eles querem, pegando isso tudo automaticamente de onde tem as informações. Mas tem algumas situações também que eu não tenho como fugir. E hoje, por exemplo, eu estou com um problema porque eu preciso fazer uma apresentação das coisas que eu fiz, que foram muito bacanas, das coisas que eu pretendo fazer, mas estou procrastinando a preparação da apresentação porque eu não gosto de ficar desenhando, fazendo design de slides e tentando montar essas coisas. Não tentando roubar o foco do episódio de novo, não sei se você viu, e eu não sei se você vai ter a versão paga do ChatGPT, mas agora ele tá com uma função para gerar gráfico, essas coisas. Isso eu não sabia. Inclusive a parte gráfica. No caso que você explicou, seria exatamente o que você precisa agora nesse momento. Eu acho que ele ia ajudar. Enfim, e aí uma empresa que eu trabalhei um tempo atrás, eu tive sérios problemas porque eles não homologaram o script que eu tinha feito para gerar o relatório que eles queriam de forma automatizada. Nesse sentido, justamente nessa realidade de trabalho, eu tenho me adaptado um pouquinho mais, aprendido a lidar um pouco melhor com os meus problemas de procrastinação. Apesar de que, aprendendo a lidar é uma palavra forte, porque na prática o que eu normalmente faço é usar a minha procrastinação a meu favor, o exemplo que a gente deu de, usar algo que você é bom como uma válvula de escape para você fugir de fazer a coisa que você deveria fazer, eu uso isso demais. Eu sou muito bom nas coisas que eu faço lá e eu faço muita coisa mesmo. Quando eu não quero fazer alguma coisa, o jeito que eu lido com isso é geralmente, beleza, eu vou fazer tanta coisa que ninguém pode reclamar que eu não tô fazendo aquela coisa que eu deveria estar fazendo agora. Ao ponto de que chega da sensação como, não, se alguém reclamar de mim a esse ponto, a pessoa vai se sentir mal, porque olha o tanto de coisa que esse cara vai fazer, eu realmente vou pedir pra ele fazer esse negócio específico que ele tá enrolando? Não, deixa pra outro fulano fazer isso. Apesar de que, mais recentemente, eu tenha tentado me esforçar, beleza. Isso aqui eu não quero fazer, é um pau no saco, isso aqui eu não quero fazer, mas isso aqui é algo que tem que ser feito. Fulano, vem cá você mesmo. Você não tá fazendo nada agora, né? Faz esse negócio pra mim, porque eu tô fazendo outra coisa, vou fazer outra coisa. Eu tô começando a aprender a lidar com essa situação, beleza, não preciso só ignorar as coisas, eu trabalho num ambiente com mais pessoas, às vezes é ok você pedir ajuda pra outra pessoa, por mais que te fira o orgulho fazer isso, e daí eu procedo a não fazer isso quando eu preciso também, eu também tenho o mesmo problema aí de eu tenho que fazer essa X tarefa envolve eu fazer uma parte dela, e depois coordenar o resultado disso para outras pessoas fazerem, quando darem continuidade desse serviço. Eu vou fazer a minha parte com excelência. O que antes lá eles demoravam 15 dias para fazer, eu faço em 2, 3.
Só que daí chega na parte, tá, beleza, eu tenho que passar agora os resultados que eu fiz para outras pessoas darem continuidade, né, tem que lidar com gente, né, não. Acaba demorando uns 15 dias do mesmo jeito, porque eu não passo para as pessoas fazerem, né. A minha parte eu fiz, a minha parte tá perfeita. Ignorando o fato que a minha parte também passar para as outras pessoas fazerem isso, não faço. Acontece. O problema é que eu também sofro. Bom, o outro ponto que eu coloquei aqui é sobre a procrastinação versus a gestão de tempo e planejamento, né? Geralmente, quando você está procrastinando, isso acaba fazendo com que você perca um pouco de planejamento de quando ou como que alguma coisa vai ser feita, principalmente do quando, pensando aqui no tempo. Então, por exemplo, essa questão que o Michael falou, que a galera levava 15 dias, ele faz em 2 dias, e depois, sei lá, ele demora 13 dias para conseguir falar com alguém para encerrar de verdade a tarefa. Então, efetivamente, ela leva o mesmo tempo. O que significa que provavelmente isso atrapalha o planejamento de algumas outras formas, né? Se você consegue lidar melhor com a procrastinação, seja evitando a procrastinação, mais difícil, né? Ou seja, encontrando esses truques, isso acaba te permitindo ter uma gestão melhor do seu tempo, planejar como as coisas vão funcionar, mesmo sabendo que você vai procrastinar em alguma coisa. Às vezes, inclusive, já deixar algo preparado para aquela tarefa em específico que você sabe que vai demorar. Então, vou fazer alguma coisa que me interessa, gosto e não vou procrastinar. E logo em seguida eu vou ter uma outra tarefa que eu sei que eu vou ser um procrastinador nela. O que eu consigo fazer nesse meio tempo? Como que eu consigo fazer com que isso não atrapalhe, por exemplo, uma segunda tarefa que dependa da finalização da minha? Saber esse tipo de coisa pode te ajudar a pelo menos evitar que a procrastinação te afete negativamente. Eu sei que é um pouco delicado em alguns aspectos, mas existe um nível de problema que é você ter muita ansiedade com alguma coisa e ficar estressado e depois ter problemas no trabalho, versus alguma coisa só demorar para sair, mas isso não se tornar um problema maior. Para lidar com a procrastinação existem vários métodos, né? Alguns dos mais famosos é o Pomodoro, para você se forçar a ficar na atividade por um determinado tempo, né? Seguindo aquela linha do modo de fazer o molho de tomate, né? O macarrão com... eu já ouvi falar disso. E eu nunca nem tentei, porque nessa parte aí o TDAH me afeta mais do que o autismo. E, tipo, a única opção pra isso é ativar o botãozinho vermelho nuclear. Se eu quero fazer as coisas assim darem certo mesmo, é anfetamina, não tem outro jeito. Eu preciso da medicação que controle o TDAH, senão não vai. Existem outras formas, né? Que incluem você se dar recompensas por fazer essas atividades chatas, né? Pequenas recompensas. Nossa, eu tentei fazer muito isso quando eu tava com as transcrições. Puta que pariu, também deu errado. E não é querendo desanimar nem o Paulo, nem os nossos ouvintes, é que eu realmente sou uma pessoa, acima de tudo, desorganizada. Quem me conhece, principalmente o Paulo e a Thaís aqui, sabe que eu tenho uma natureza um tanto quanto caótica, um déficit de atenção bem característico. Nesse sentido, eu sou o pior exemplo possível. Quando eu falo que sem a medicação eu não consigo manter o foco, eu não consigo manter a concentração, não é eufemismo, não é força de expressão, realmente o meu caso é horrível. É nesse nível mesmo. Mas o fato é que não existe uma receita mágica, né? Existem algumas dicas que podem ser usadas, de fato. Por exemplo, isso que o Paulo falou. Tem também a questão de você ter metas baixas, simples e rápidas de você atingir. Então, ao invés de pensar em algo muito longo que você precisa fazer, tentar fazer em pequenas doses e definir uma pequena dose como meta. Mas também, nem para todo mundo isso vai funcionar. São só ideias se a gente jogar no Google procrastinação, ou como evitar a procrastinação, ou quero parar de procrastinar, sei lá. Você vai encontrar
trocentas dicas diferentes. Algumas vão funcionar para você e outras não, dependendo ou não do seu quadro clínico e dependendo ou não de vários outros fatores. Aí uma pergunta mais da minha parte. Vocês acham que por ser autista são mais afetados pelos problemas com procrastinação? No meu caso, como eu falei, o que mais me quebra com a procrastinação veio da parte do TDAH. Mas um exemplo bom que você deu, inclusive, Paulo, eu reforcei, que é a questão do perfeccionismo que vem do autismo e, afeta demais. Eu já tenho essa propensão a querer fugir das coisas que eu não gosto. Quando eu junto isso com o fato que eu quero fazer as coisas sempre over the top, sempre o melhor possível, eu não posso tentar desenhar uma linha reta, que não, cara, deixa eu fazer uma arapuca aqui pra fazer essa linha ser perfeitamente reta. Tem que ser a linha... Tá, como que eu verifico? Deixa eu mandar essa linha para um synchrotron, pra ver se ela tá atomicamente reta mesmo. Não, tem que ser a linha mais reta do mundo. Literalmente me pediram pra fazer uma linha reta por motivo nenhum, mas não, tem que ser a linha mais perfeita do mundo, porque senão não é uma linha reta. Outro exemplo mais prático, o Paulo mandou uma foto do áudio dele no Audacity e... eu quase acertei quando eu vi, porque o microfone dele captura bem a falha do áudio. O áudio tá todo ali pra cima e pra baixo, já aconteceu de eu passar horas tentando eliminar essas linhazinhas, porque elas me dão agonia. E não, o áudio tem que ser perfeitamente limpo. Por mais que o meu microfone seja uma bosta, minha placa de captura pior ainda. Não, o áudio tem que chegar pro Thiago, assim, se ele der um zoom de 1000%, você não consegue achar a porra do barulho no áudio. Nesse sentido, me afeta bastante o autismo afeta bastante essa questão da procrastinação, em que eu sou bem exagerado com essa questão do perfeccionismo. Só quando eu quero também. E geralmente quando eu quero fugir de fazer alguma coisa. Em resumo, algumas características do autismo podem ter relação com procrastinação, mas eu acho que não o autismo em si diretamente. Então, algumas dessas manias que a gente tem, acho que algumas das dificuldades também que a gente tem, que nem a gente citou várias vezes, coisas relacionadas a pessoas ou fobia social, comunicação de forma geral, talvez por serem atividades que gastam muita energia, elas são relacionadas a esse lado da dor e que levam à procrastinação, né? Pensando nesse cenário de você priorizar o prazer antes e deixar a dor para depois. Eu concordo isso e acrescento que no lado que uma influência do autismo também pode estar nessa aversão que muita gente pode ter a coisas que saiam do seu hiperfoco, né? Mesmo que pegue uma conjunto aí de tarefas um pouco mais complexa, se tem uma atividade dentro dessas tarefas que sai do hiperfoco, essa vai ser postergada até não poder ser mais, né? Como exemplo que nós dois demos de escrever relatórios, beleza, não importa que o relatório, tá dentro do nosso hiperfoco, é literalmente parte do trabalho das nossas vidas, é um relatório, eu não quero fazer isso. Dedo no meio pro relatório. Mas então, Thaís, eu sei... Pode falar. Eu sei que você tá querendo gravar finalização agora, mas antes de entrar nisso, vocês viram que tá pra sair Xenonauts 2? Ó céus. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como a gente finaliza no final este episódio. Acho que o Michael tem que roubar a finalização de novo. Eu tentei, mas a Thaís não pegou a deixa. Entendi, era pra isso ser a finalização? Ah, não, eu não tinha entendido. Vamos deixar assim, então. Vamos procrastinar a finalização. A gente depois manda uma finalização aí pro Thiago, é isso? E agora eu vou roubar a finalização de verdade. Como provavelmente o pessoal do podcast sabe, esse vai ser praticamente o último episódio que vai sair. Vai ter um episódio especial depois, mas, bem, né? Tecnicamente, dos episódios dentro da temática do podcast, esse é o último. Também vai ser o último episódio que eu, a Thaís e o Paulo gravamos juntos. Eu sei que vai ter episódio depois de despedida especial, mas foi um prazer e um desprazer estar com todos vocês aqui.
por todos esses anos. Eu nem lembro mais de quando a gente começou a gravar. Acho que foi 2018, nossa, faz muito tempo. Caramba, tô ficando velho. Faz tempo mesmo, 5 anos. Há muito tempo a gente começou a gravar, há um pouco menos de tempo a gente começou a jogar, e sinceramente eu preferi estar jogando. Eu gosto das gravações, tu vê. Me desculpa, Thiago, mas estamos os três aqui. Puta que pariu, vamos terminar isso logo pra aproveitar a partida, porque faz tempo que a gente não joga o RPG do pau. É verdade, apesar de que, como eu falei, eu vou ter que pausar pra jantar em algum momento, mas parece que o jantar vai chegar por volta das 10. Suas finalizações, que a gente cortou você 2 vezes já. Pessoal, foi uma honra gravar com vocês pela última vez, e espero aí que a gente continue jogando e que venham outros projetos também no futuro, né? E eu acho que eu vou pensar em outra finalização melhor, depois mandar pro Thiago. Bom, então, pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz também de ter gravado com vocês. Acho que acaba sendo icônico a gente ter como nossa última gravação a gravação no nosso triozinho. Fizemos várias gravações com este trio e no final este trio foi para além do podcast. Então, fiquei feliz, inclusive, eu não tinha entendido que essa seria a última até pouco tempo atrás. Tava bem perdida nesse aspecto. E tomara, então, que dê certo esse nosso episódio de despedida, porque até agora eu não sei exatamente o que ele vai ser. Honestamente, a metalinguagem que vai salvar esse episódio. É literalmente um episódio para relembrar a velha guarda do Introvertendo. Extremamente meta, extremamente não muito profissional, não muito sério, não muito focado. Tipo, são só 3 autistas numa conversa de bar virtual. Numa conversa de bar sobre um assunto muito mais profundo do que o que a gente conhece. É isso aí, pessoal. Aqui foi o Gaivota, a Thaís, o Paulo. Adeus. Ok, acho que agora fechamos. Essa daí foi a finalização. Agora fechamos. A finalização da finalização da finalização.